fazer a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, da sua palavra que se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo, destinada aos Romanos. Podem abrir no capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia. Aqui nós vemos, ouvimos a exposição dos argumentos do apóstolo defendendo a pureza do Evangelho e a verdade de Cristo, porque ele encontrava dificuldades entre pessoas que se punham como ensinadores, doutrinadores, mas torciam a verdade, modificavam a mensagem que Paulo apresentava e faziam isso para criar confusão mesmo. Porque, irmãos, Paulo expunha a respeito da fé, do perdão, da justificação, da santificação e da glorificação. Está escrito assim: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Isto é, a humanidade pecou tanto e de tantas maneiras que não era para haver espaço para uma misericórdia. Mas exatamente nesse mundo tão cheio de pecados veio a graça, e ela superou a medida do pecado. E a dispensação da graça excedeu tudo quanto o homem praticou de mal, porque a graça, ela cobriu toda a miséria do homem que aceita Jesus como seu Salvador. Aí eles argumentavam: ora, Paulo ensina que porque teve muito pecado, houve muito perdão. Ora, pequem mais, vai vir mais perdão. Vocês percebem como que os antagônicos de Cristo, eles trabalham nos bastidores, deformando a mensagem, torcendo o Evangelho, modificando a palavra. Aqueles morreram, mas aquele Espírito está aí também na terra, fazendo a mesma coisa até hoje. Eles querem distorcer a mensagem da cruz, da salvação. Querem fazer com que o Evangelho esteja amoldado ao mundo moderno e aos caprichos do... Irmãos, por que nós somos salvos? Por quê? Nós somos salvos porque Jesus Cristo pagou nossa dívida. Esse pagamento só tem efeito quando eu aceito a esse intercessor como meu pessoal Salvador. Ele pagou a dívida, mas essa dívida minha, ela só é quitada quando eu aceito esse intercessor chamado Jesus, e o pagamento que ele fez. Nesse momento que eu aceito, a dívida minha está paga na cruz, porque ele pagou para mim. E quando que eu aceito? Precisamente quando eu creio nele. Quando eu creio que Jesus é meu pessoal, único, suficiente Salvador. E quando eu creio, eu me carrego de compromissos. Ora, se ele se comprometeu comigo a ponto de subir no madeiro e ser crucificado, escarnecido, esbofeteado, ainda experimentar o peso do pecado em meu lugar, ele se comprometeu tanto. Agora, quando eu creio nele, eu me comprometo com ele. Esse comprometimento meu com ele é até a morte. Ele cravou o corpo dele na cruz, rasgado de cravos. Homens tomados de ira e de violência rasgaram seus pulsos, seus braços, seus pés. Uma coroa cravada na cabeça, todo rasgado, todo machucado. Aquela ira que caiu sobre ele, cairia muito mais sobre nós. E essa é a obra dele. A fé é o início, mas também é a forma
a única maneira de nos aproximarmos de Deus. Só que a fé traz consequências definitivas. A palavra é essa: aquele que crer será salvo, não aquele que creu. Meu crer não era o passado. Não adianta eu ter crido ontem e não crer hoje. Eu tenho que crer todo dia. Eu amanheço crendo, durmo crendo, levanto, almoço crendo. Eu sou crente. Haja o que houver, eu sou crente. Eu creio em Jesus. Empregado, desempregado, doente, são, abandonado, abraçado, eu sou crente. Essa é a nossa conduta espiritual. É isso, querido, que na medida que nós cremos, o Senhor nos deu um compromisso. Você creu? Bom, então agora você vai partir para uma ação que ela tem uma simbologia. Por que isso, irmão? Nós temos que entender isso aqui. Nós somos crentes e temos que entender o que nós fazemos. A nossa fé não é cega. A nossa fé é iluminada pela luz da palavra. Quando você creu, o dominador do século, aquele que governa um sistema de valores mundial, que não é um homem, ele governa todos, mas o governo dele sobre nós cessou. Porque no tribunal, lá em cima, nós estávamos condenados, não tínhamos saído, fomos libertos. Agora, como que eu ajo daqui para frente? Primeiro, aquele que crer e for batizado. Então, quando eu creio, eu tenho um ato subsequente à fé. Eu devo ao crer, e não é para Deus, isso aí é para que toda a comunidade cristã e as forças que aqui andam e assistem, tanto as de cima quanto as de baixo, vejam a sua opção. Aquele que crer e for batizado. Aqui ele fala que o batismo é a alegoria da morte. Quando a pessoa desce nas águas do batismo, você já sabe isso, ela é imergida nas águas, imersa. Naquele momento a simbologia é essa: eu creio em Jesus, Ele morreu por mim, agora eu vou morrer por Ele também. Assim que Ele morreu lá na cruz, eu morro nas águas. Nunca mais eu vou olhar para o mundo com olhar de cobiça. Nunca mais eu vou praticar o pecado. Eu nunca mais vou me interessar pelas coisas caídas. Agora eu vou morrer por tudo quanto é contrário à sã doutrina e à palavra. E quando ele sai das águas, ele fala: agora eu ressuscito para viver uma vida com Jesus. Vou viver uma nova vida. É o novo nascimento que decorre da fé e acontece quando a pessoa muda de fato o seu comportamento pela presença do Espírito Santo nele. Essa é a exposição de Paulo, porque eles acusavam Paulo de ensinar uma doutrina que era uma perversão. Irmãos, não dá para entrar aqui em detalhes, mas o que existe de doutrinas corrompendo o Evangelho, tirando o peso da santificação. Depois que eu batizei, a coisa não está resolvida. Eu, quando batizei, eu cumpri o quê? Um mandamento, porque eu criei. Mas aí a coisa continua. Sabe o que eu tenho que fazer? O Espírito de Deus agora, que eu crio, eu sinto Ele em mim, Ele trabalha em mim, mas Ele não me arrasta a santificação, a força, como se fosse um cabresto, não. Ele dentro de mim é poder, mas eu tenho que dar espaço para Ele trabalhar, para que o Espírito Santo se sinta livre em mim, e Ele possa trabalhar, me impulsionar as coisas santas, me levar aos lugares santos, me levar a valores santos. Senão eu vou oprimindo, segurando. Ele não força ninguém. Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Muitos pensam que o Espírito Santo santifica a pessoa de qualquer maneira, querendo ou não. Não é verdade. O Espírito Santo santifica aqueles que se entregam a Ele. Cristo falou: eu não vou deixar você sozinho. Quando eu chegar lá em cima, eu vou enviar o meu Espírito Consolador. Ele vai entrar em vocês e vai ser o poder meu em vocês. Agora nós temos que dar espaço para o Espírito trabalhar. E na medida que eu dou espaço para o Espírito Santo trabalhar em mim, acontece uma coisa maravilhosa, santa e pura. É que eu vou adquirindo uma santificação que está em Cristo. Ela vai passando para mim. Sabe o que é a santificação? É aos poucos as virtudes,
o caráter, a maneira de ser, os sentimentos, os pensamentos de Cristo passem aos poucos a habitar em mim. Então aos poucos eu vou me parecendo com Ele, menos com o primeiro Adão, mais com o segundo Adão, menos com o homem caído, mais com o homem levantado. Porque aqui na terra os homens fazem maquiagem na doutrina, maquiagem em tudo, para ver se maquia o homem. Eu falo assim, querem colocar o homem no céu maquiado de crente. Irmãos, ninguém vai entrar maquiado lá, a transformação é por dentro. Pode até mudar, pode até apresentar-se de uma forma santa, mas a santidade não é exterior, ela acontece por dentro e reflete por fora. Muitos estão maquiados, mas não são santificados. Há um ditado que fala: a raposa perde o pelo, mas não perde o cheiro. Quem está no pecado, o cheiro do pecado não sai dele não. Quem é santo, o cheiro de Cristo não sai dela. Glórias ao Senhor. O Senhor está fazendo essa mexida em nós. Nós temos que caminhar na santificação, porque a justificação nós temos nele. E na medida que eu vou sendo santificado, eu consigo atingir os patamares que Cristo propôs para nós. Qual que é o final disso? O final disso é glorioso. Assim como Cristo morreu, nós morremos. Assim como Cristo foi glorificado, nós seremos glorificados. Isso quer dizer que eu vou receber um corpo semelhante ao do corpo de Cristo em glória. É a glorificação da igreja. Lá no final do caminho da santificação, você encontra a coroa da vida eterna e o Senhor te esperando. Vinde benditos de meu Pai, toma posse desse lugar santo que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. É uma coisa muito maravilhosa, né, irmão? Porque não é uma filosofia, não é uma religião formatada por um homem, um grande teólogo. É o Senhor, Ele mesmo falou. Uma vez eles perguntaram: apresenta-nos o Pai. Quem me conhece a mim, conhece meu Pai. A minha palavra revela a minha essência. É o verbo feito carne. É isso. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Ele está contra-argumentando os antagônicos dele, da doutrina de Cristo. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? Como que um crente pode viver no pecado? Não nasceu outra vez, ou se nasceu, morreu outra vez. Porque quem é crente, quem está em Cristo, não vive no pecado. E quem é crente, tropeçou, foi para o pecado, voltou, tem que ficar vivo. Tem que ficar dentro do ambiente dos santos. É isso que ele está falando. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? Ora, assim como ele morreu, eu morri também. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. É o que foi explicado. As simbologias. O batismo é isso, é a ingressão pública minha de fé na comunidade dos cristãos. Eu aqui batismo e todos ficam vendo, esse irmão entrou agora na nossa comunidade, ele é crente também, crê em Jesus Cristo, vai morrer por pecado e vai viver para Cristo. É isso. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aquele que está morto, nós estamos mortos para o pecado. Na medida que o pecado tenta chegar até mim e inocular seu veneno, eu não permito. Por quê? Eu estou vivo. Você sabia que quem serve ao pecado é servo do pecado? E o servo do pecado, quando termina a caminhada, sabe para onde ele vai? Aqui não tem meia palavra não. Ele vai para o inferno. O caminho é esse, ele vai para o inferno. Só que o inimigo, como ele não pode fazer o inferno ficar bonito, ele distrai o crente no caminho que leva ao inferno, enchendo de prazeres. Então, à medida que o homem caminha no pecado, a mulher caminha no pecado, com muito prazer, muita diversão, ele está distraído.
Mas lá na frente, quando acaba a caminhada, é o inferno que está esperando. O crente caminha debaixo de provação, tentação, guerra, toda sorte de provação, mas lá na frente o Senhor está esperando ele. É diferente a nossa caminhada. Aqui vai terminar tudo bem, mas no mundo vai terminar tudo mal. Nós já morremos e a nossa vida está escondida com Cristo. Tudo que você precisar, Cristo proporciona para você. Ele tem poder na mão, Ele mexe aonde for necessário. Ele cria situações inusitadas, inesperadas. Ele faz... os homens pararam de acreditar também. Hoje as pessoas não acreditam mais em dons, em revelação, em interferência direta de Deus aqui na terra. Deus interfere em tudo, mexe em tudo que for necessário para auxiliar. O filho, a filha dele que for fiel, Deus mexe em tudo que for necessário. Fecha a porta, abre porta, levanta, abaixa. Glórias ao Senhor. Exalta e humilha. Repreende, apoia. Empurra e segura. O que você precisa? Cristo pode fazer por você. O que você lamenta? Cristo pode te dar o remédio do seu lamento. Ele tem a palavra santa na boca, o remédio santo nos seus lábios. E Ele tem toda a autoridade para interferir aonde você precisar. Ele mexe aonde Ele quer, ninguém segura Ele. Ele fala para o anjo mais alto e para o demônio mais baixo, e todos calam e silenciam diante da sua voz. Ele fala para a morte, vai embora, e fala para a vida, volta, e ninguém fala com ele. Por que o Senhor deu essa ordem? Glórias a Jesus. Hoje nesse culto aqui, o Senhor manda para alguém essa palavra: a morte se afastará de ti por muito tempo. A vida vem aí, no assopro e no som dessa pregação. Não fique com medo do amanhã. O seu amanhã tem nome, e o nome dele é Jesus. Glórias ao Senhor. Tem pessoas que não dormem, o medo de tudo apavora, inquieta, inquietação, temor. Crente que nasceu outra vez sabe, eu vou me... Sabe o que o salmista falou? Senhor, minha alma para contigo é assim, igual uma criança que fica no colo da sua mãe. Eu pego, abraçou a mamãe, acabou o problema, já estou no colo da minha... Assim é o crente que crê no Senhor. João, quando conversava com Jesus Cristo, deitava o rosto no peito do Senhor Jesus e falava assim: aqui a coisa está boa comigo. Aonde ele estava, aonde você estiver, essa palavra vai acalmar o vento que agita as águas na sua vida. Eu sinto a virtude do Senhor aqui para anunciar para alguém: haverá calmaria nos mares da tua vida. Você nasceu outra vez. Você está sendo justificado todo dia. E você tem que caminhar na santificação. Tem que amanhecer melhor do que adormeceu. Você não orou hoje, vai para sua casa e ora antes de deitar. Chama os filhos, chama o marido. Vamos orar. Hoje o Senhor falou para nós orar. Orando sem parar. Daqui a pouco alguma coisa nova aparece na nossa vida. O Senhor deu uma parábola assim, que tinha uma velha, que ela foi atrás de um juiz que era um juiz mau, não tinha caráter, era iníquo, mas todo dia chegava lá: o senhor não pode fazer justiça na minha causa? Vai embora, mulher. Mas ali embora, outro dia estava lá: e minha causa, juiz? Eu não aguento essa mulher mais. Eu vou fazer justiça na causa dessa mulher, porque ela não para de me atormentar aqui na minha porta. O senhor fala: olha, se um juiz ruim fez uma justiça por causa da insistência de uma velha, quanto mais o Pai de todos os espíritos. Orai e não desanimai. Peça e espere com calma. Filho bom, educado, é que papai, você pode me dar uma coisa assim? Espera, pode esperar. O bravo começa a brigar, fala: agora não vou te dar mais nada, você está muito briguento. Mas o calmo vai pedindo, chega agora que fala: agora eu vou dar esse presente para ele, agora eu vou atender meu irmão. Essa é a nossa relação com Deus. Agora os homens não acreditam em mais nada. Agora é um Deus engessado, é uma igreja amarrada, que não tem dor, não tem revelação, não tem libertação. É um Deus que está preso dentro da teologia humana. Engessaram o
Senhor, engessaram o Evangelho, engessaram tudo, mas aqui o Senhor tem liberdade, aqui tem dom, aqui tem revelação, tem libertação, tem Espírito de Deus, tem palavra viva. E enquanto o Espírito de Deus estiver em nós, ninguém vai impedir os pregadores de anunciar a salvação, a verdade, a justiça e o juízo. E nós não vamos ficar no pecado, não. Tem gente, irmão, vivendo no pecado, acomodado, falando: eu já estou salvo, eu posso fazer o que eu quiser, que eu estou salvo. Perco galardão, mas não perco salvação. Perde salvação, perde galardão. Se não tiver santidade, não verá o Senhor. Mas se você, olha, sede santo, porque eu sou santo, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Quer fazer as coisas ficar boas para o seu lado? Faz as coisas ficar ruins para o seu inimigo. Toda vez que ele te empurrar para a esquerda, você empurra ele de volta. Toda vez que te sugerir algum bocado, você fala com ele: vai para os seus discípulos, para mim não. Servo do pecado não. Irmãos, sabe o que é servo? É escravo. É escravo. É escravo. Ele já está morto mesmo, já perdeu tudo que ele podia perder. Ele era querubim ungido, andava por sobre as pedras afogueadas, a glória de Deus habitava nele. Hoje ele não tem glória, não, só tem treva. Aonde ele chega, ele não pode nem sequer matar um crente. Sabia isso? Se ele quiser te matar, ele não tem competência para isso. Sabe qual é a estratégia dele? É fazer você sair da luz, leva você para a treva. Lá na treva você morre, mas ele não pode chegar em você agora com fé e te matar. Ele não tem poder de fazer isso, porque dentro de você a vida pulsa. A vida está batendo no teu peito. Essa é a nossa verdade, irmãos. É o Evangelho da graça. Fomos perdoados, justificados, vamos buscando a santificação até alcançarmos a glorificação. Alguém dirá: mas a salvação então está sendo resultado do homem? Não, a salvação o Senhor Jesus já completou na cruz. Nós não estamos trabalhando para sermos salvos, estamos trabalhando para sermos santos e não voltarmos ao pecado. Porque o Senhor fala: o crente limpo, batizado, perdoado, que volta ao pecado, é semelhante ao cão que volta ao seu vômito. É igual a porca lavada que volta ao espojador da lama. Nós vamos de luz em luz, de valor em valor, e vitória em vitória, de graça em graça, de solução em solução, de abraço em abraço, de beijo em beijo, aleluia, de encontros em encontros, até aquele precioso dia, o dia do Senhor, que vem vindo ardendo como um forno aí. E todos os antagônicos da igreja, essas forças que andam pelos ares, morrem de medo, tremem. Quando se fala dia do Senhor, essas forças estranhas estremecem, porque sabem que é um só Deus Todo-Poderoso, até os demônios sabem, e estremecem nos abismos. E nós glorificamos aqui na graça. Só há um Senhor, e Ele é o meu Senhor. Ele vai me vestir de glória. Ele apagou meus pecados, e eu vou ser melhor, vou andar melhor, vou tratar melhor meu semelhante, vou ser mais educado no trânsito, vou ser mais carinhoso na minha casa, vou ser mais tratável no meu trabalho, eu vou ser mais santa no meu vestir, mais santo no meu falar, vou pensar em coisas mais puras, vou trabalhar, eu vou fazer com que a santificação em mim apresse os seus passos, até que se você se vista de santidade, o Espírito Santo possa se expressar livremente em você. Aí sim, a felicidade nossa, ela acontece aqui embaixo, na medida que o Senhor nos permite. Porque junto do Senhor nós somos felizes. Nós somos. O Senhor falou: eu sou o pão que desceu do céu. Porque eles falaram: nós comemos o pão que desceu do céu. O Senhor falou: vocês não comeram o pão que desceu do céu, nada. Vocês comeram o maná que desceu desse céu físico aqui, ó. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu que desci do céu. E não é do terceiro céu, aonde alguns já foram. É do céu dos céus, onde ninguém nunca foi. Ele fala: ninguém subiu ao céu, à plenitude do céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho de Deus que está no céu. Porque, embora estivesse no corpo do homem, o Verbo sempre esteve lá. É isso, irmãos. Guarda teu pé. Guarda o teu pé quando você entrar na casa do Senhor.
frequentes visitas nas câmaras da comunhão. Vá frequentemente às orações. Fale com o Senhor na rua. Lembra-te do teu Criador, antes que o cântaro se quebre junto da fonte e se quebre o cordão de prata, e o pó volte a ser o que era antes, pó. Antes de terminar tudo, faça tudo o que você puder de bem. Espalhe as suas boas obras, como aquela menina, vocês lembram? Dorcas, não é? Ela tinha tantas obras que quando chegaram lá, ela tinha morrido. Eles falaram assim: olha essa menina aqui, ela faz falta para nós, as velhinhas. Essa menina fazia roupa para nós, ela era tão boazinha, ela fazia isso, nós queremos Dorcas de volta, ela faz falta para nós. A Dorcas fez falta, tinha obra, espalhou as boas obras, bom cheiro. O homem mais feliz, a mulher mais feliz do mundo é aquela que deitou o sono ali, adormeceu na morte, o corpo dormiu. Mas ali, na partida, todo mundo com os olhos vermelhos chorando. E ela está tranquila, serena, vai sair tranquila. Ei, Senhor, minha missão acabou. Deixa ele chorando, que agora eu vou sorrir para nunca mais chorar. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em oração. Acima de tudo, te agradecemos pela tua santa e bendita palavra. Senhor, cumpre a tua palavra na nossa vida, porque, Senhor, ninguém pode parar a tua palavra, ninguém pode atrapalhar o Espírito Santo, mas nós cremos que a tua palavra já está trabalhando na nossa vida. Senhor, foi feito vários pedidos de oração, mas tem mais um, Senhor, a Maristela Bittar, que fará transplante de medula. Senhor, não só ela, mas todos que foram apresentados. Senhor, tu falaste pela palavra e nós cremos que tu podes fazer um milagre e o teu nome ser glorificado. Em nome de Jesus, essas bênçãos e graças nós te pedimos e te agradecemos, e a ti seja dada honra, louvor e glória eternamente.